está um pouco fora de ordem. A página 5, onde tem artigo 11 dos deveres do pastor para com o trabalho. Aí lemos o último aí, o 5, que diz, o inciso 5, mencionar sempre que possível as fontes que serviu quando pregar ou escrever. Autenticidade. Discussão. Que o pastor, devidamente credenciado pela forma 10ª, queiram falar, se manifesta. Ninguém? Encerrado o tempo da discussão. Coloco em votação para sua aprovação. Se forem a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, se manifestem. Aprovado. Prossiga, senhor relator. Leitura do artigo 12. Dos deveres do pastor quando exerce atividades convencionais. Em relação ao exercício de atividades convencionais em que serve como cargo eletivo ou nomeado, o pastor deve. Inciso 1º. Pastor não deve. Pastor não deve. O pastor não deve. Muito bem. Servir-se da atividade para obter promoção própria ou vantagens pessoais ou familiares, a efetuar atos em desacordo com a lei, com este código ou com os princípios bíblicos e éticos. Tenho lido, senhor presidente. Coloco a matéria em discussão. Matéria lida. Alguém deseja falar? Encerrado o tempo da discussão, coloco em votação para sua aprovação. Os que forem a favor, permaneçam como estão, ao contrário, se manifestem. Aprovado. Prossiga, senhor relator. Dos deveres do pastor para com seus colegas de ministério. Artigo 13. O relacionamento entre os pastores deve se basear no amor fraterno, no respeito mútuo, na liberdade e independência ministerial de cada um. Assim, de modo geral, em relação a seus colegas de ministério, o pastor deve. Matéria em discussão. Alguém deseja falar? Encerrado o tempo da discussão, coloco em votação para aprovação. Quem é a favor, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Aprovado. Prossiga, senhor relator. Do sigilo do exercício do ministério pastoral. Artigo 15. O sigilo protegerá a pessoa atendida em tudo o que o pastor ouve, vê ou de que tem conhecimento como decorrência do exercício de sua atividade pastoral. Tenho lido, senhor presidente. Coloco a matéria em discussão, matéria lida. Os irmãos que queiram falar, têm autoridade. Encerrado o tempo da discussão, coloco em votação para aprovação. Os que forem a favor, permaneçam como estão, ao contrário, se manifestem. Aprovado. Prossiga, senhor relator. Da observância da aplicação e do cumprimento deste Código. Artigo 18. O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste Código será encaminhado através da diretoria da Comadesma, cabendo ao Conselho de Ética da referida convenção dar os primeiros encaminhamentos com vistas a recuperar o ministro faltoso ou promover a conciliação quando mais pessoas estiverem envolvidas. Artigo 19. O encaminhamento dos processos ao Conselho de Ética será feito nos termos regimentais da Comadesma.
Artigo 20. Os depoimentos e acusações deverão vir em documento redigido e sempre assinado, que o apreciará através de sua diretoria e encaminhará à Assembleia Geral como instância final. Tenho lido, senhor presidente. Coloco a matéria em discussão. Matéria lida. O artigo 18 ao 25. Pastor Sebastião Alves. A minha observação diz respeito não somente ao artigo 20, com respeito ao uso do plural. Verifique bem, os depoimentos e acusações deverão vir em documentos redigidos e sempre assinados, que aqui está no singular a sequência do período que inicia no plural. Alguém mais deseja falar? Pastor Antônio Matos, membro da comissão. Senhor presidente, demais membros da mesa, caros convencionais. Eu quero fazer que o caro relator faça uma observação aqui no artigo 23, que diz assim: quando se trata de denúncia, o Conselho de Ética deverá comunicar ao denunciante ou denunciado a instauração do processo. Denunciado. Muito obrigado. Com essa correção, mais alguém deseja falar? Isso mostra que os irmãos estão bem ligados. Graças a Deus. Deus está abençoando tanto que nós vamos terminar essa código de ética ainda nessa sessão. É um milagre. Graças a Deus. Encerrado o tempo da discussão, coloco a matéria em votação para sua aprovação. Os que são a favor permaneçam como estão, o contrário se manifestem. Aprovado. Prossiga, senhor relator. Das sanções aplicáveis. Artigo 26. Os preceitos deste Código são de observância obrigatória e a sua violação sujeitará o infrator e quem de qualquer modo com ele concorrer ao seguinte: inciso primeiro, a advertência reservada; segundo, censura pública; e terceiro, desligamento do rol de filiação da Comadésima. Parágrafo 1º. Encerrado. Irmão lá. Irmão levantou a mão. Pode. Um carro com placa de Imperatriz 5383 está na frente de uma garagem e o irmão tira rápido porque o dono da garagem precisa urgente. Pastor Francisco de Assis, né? Senhor presidente, demais confessionais, Pai Senhor. Eu inciso primeiro as penas de censura pública e exclusão do rol só poderão ser aplicadas por decisão do Conselho de Ética ou diretoria da Comadésima com aval da Assembleia Geral. A minha dúvida aqui, senhor presidente, é que o Conselho de Ética, pela demonstração aqui da redação,
É como se tivesse mais autoridade do que a diretoria da convenção. Pois diz que só poderão ser aplicadas por decisão do Conselho de Ética. Como se, em vez de ter colocado a diretoria da convenção na frente, depois da Assembleia Geral. Obrigado, senhor presidente. Gostaria que pastor Josué, palavra com o pastor Josué. Uma pequena contribuição aqui no artigo 26, a parte final. Os preceitos deste código são de observância obrigatória e a sua obrigação sujeitará ao infrator e a quem de qualquer modo com ele concorrer ao seguinte, trocar a expressão ao seguinte ou às penalidades, ou às seguintes penalidades, porque trata-se na verdade de crimes. Gostaria de ouvir a posição da comissão quanto à colocação feita aqui pelo pastor Josué, nessa mudança aqui. Só acrescentar pelas seguintes penalidades. Então, a comissão vai de acordo, né? Pastor Wilson. Senhor presidente, quando da elaboração desta minuta, foram, é claro, analisados por este Conselho várias minutas e várias outras propostas já para servir de embasamento. E, como a gente sempre objetiva a perfeição, só podemos nos aproximar mais dela quando recebemos o que estamos recebendo aqui nesta manhã, que é a colaboração, eu diria, muito bem-vinda e oportuna dos comissionais que estão prestando ao Código. No parágrafo 3º, diz o seguinte: a aplicação das penas obedecerá à gradação defendida neste artigo. Gradação é uma figura de linguagem, né, pastor Sebastião? É uma figura de linguagem, portanto eu proponho, isso nos passou um lapso que nós assumimos, como também a questão muito bem oportuna colocada pelo pastor Matos, a questão do denunciante pelo denunciado. A gradação nós iremos propor e substituirmos por um sinônimo do objetivo real, que seria gradatividade, ou uma palavra, entendeu, similar. Gostaria de pedir a ajuda do pastor Sebastião, o outro convencional, que queira contribuir com o sinônimo objetivo desta sessão. E que tirássemos a palavra gradação, porque gradação, neste caso, ela é uma figura de linguagem e não tem nada a ver com o objetivo proposto aqui. Muito obrigado. Com essa modificação, a comissão pastor Sebastião. Com base na observação feita pelo pastor Francisco de Assis, do tempo, eu gostaria de fazer uma observação. As penas de censura, fazendo a leitura, as penas de censura pública e exclusão do rol só poderão ser aplicadas por decisão do Conselho de Ética. Ocorre que a diretoria da Comadesma delega poderes ao Conselho de Ética. Então poderia ficar, depois, Conselho de Ética ou esse ou deve ser substituído por ir, Conselho de Ética e diretoria da Comadesma com aval da Assembleia. Com esta colocação feita pelo pastor Sebastião, dentro aqui da matéria que o pastor Francisco de Assis fez referência, acredito que contempla. Agora, estou entendendo que a comissão está de acordo, como também o nobre plenário.
Só quero perguntar se tem alguém mais que queira falar nesse assunto. Então, encerrado o tempo da discussão desta matéria, coloco em votação para aprovação. Os que forem a favor, permaneçam como estão, ao contrário, se manifestem. Aprovado. Prossiga, senhor relator. Das agravantes aplicáveis. Artigo 27. Considera-se manifesta gravidade. Inciso 1º. Imputar a alguém fato antiético de que o saiba inocente, dando causa à instauração de processo ético. Segundo, o Código não exime de penalidade o infrator. Artigo 32. O ministro que tenha sido penalizado por infração ética prevista neste Código poderá ser objeto de reabilitação mediante parecer prévio do Conselho de Ética com aprovação da Assembleia Geral. Artigo 33. As omissões deste Código serão resolvidas pela Comadésima em Assembleia Geral. Artigo 34. O presente Código entra em vigor na data da sua aprovação e as suas alterações serão feitas em Assembleia Geral, em cuja convocação conste reforma de ética. É o que consta, senhor presidente. Imperatriz, Maranhão, 16 de maio de 2005, assinado pelo pastor José Francisco Fraso, presidente, pastor Dário Avelino de Souza, relator, pastor Antônio Pereira Matos, membro, pastor José Genário, secretário, pastor Jonatas Gonçalves de Lima, membro, pastor Wilson Dantas Ribeiro, relator adjunto. Era o que constava, senhor presidente. Coloco a matéria em discussão. Matéria lida, o final aqui da minuta. Alguém deseja falar? Encerrado o tempo da discussão. Coloco em votação para aprovação. Os que forem a favor, pastor, leia novamente aqui o 32. Está vendo a sugestão aqui da comissão que se acrescente só mesa diretora. Leia novamente o 32 para nós votar. Quero que os irmãos esperem um pouquinho, estamos aguardando. 32. Artigo 32. Artigo 32. O ministro de que tenha sido penalizado por infração ética prevista neste Código poderá ser objeto de reabilitação mediante parecer prévio do Conselho de Ética com aprovação da Assembleia Geral. E mesa diretora. A sugestão é que substitua a mesa de aumento. Pode ser, irmãos? Deveria vir antes, né? Antes do Conselho. Diretor e Assembleia Geral. Assembleia Geral. Pastor Zé Diomar tem uma colocação aqui, pastor. Senhor presidente e demais membros, o artigo que quero me referir das sanções aplicáveis. Artigo 26, parágrafo 1. Antes que seja aprovado o código por completo. Mas esse já foi aprovado, pastor. Esse? As penas de censura pública e exclusão do rol só poderão ser aplicadas por decisão do Conselho de Ética ou diretoria da Comadésima com o aval da Assembleia Geral. Caso o membro cometa uma infração, segunda-feira,
o Conselho de Ética pode se reunir, a diretoria também, mas não é possível reunir a Assembleia Geral para aplicar a pena a ele. Caso ele cometa um escândalo, entendeu? O processo tem que durar 6 meses até se reunir a próxima Assembleia Geral. Para não acontecer isso, precisa se ver esse caso. Ou a não ser que a Assembleia Geral espere que tudo isso ocorra normalmente e o escândalo aconteça e tenha que se esperar 6 meses. Só uma observação para ser vista. Nós aprovamos um artigo que o infrator será notificado para que seja montado um processo. Por isso é que deve ser atendido à força da hierarquia. O Conselho de Ética ele não é soberano. Ele estuda com o aval da mesa diretora, monta o processo. Agora o veredito é dado pela Assembleia Geral, que ela é quem é soberana. Se a Assembleia Geral tiver autoridade para deliberar o Conselho Fiscal para fazer isso aí, está certo. Caso não, tem que esperar a decisão da Assembleia Geral. Não sei se ela pode autorizar um processo antes dele acontecer. Mas se não, tem que esperar por nós reunirmos 6 meses depois. E aí se aguarda o processo do escândalo, sem poder se fazer nada, porque a Assembleia Geral não teve tempo de se reunir. Vamos observar isso aí, que vai ser muito bom para a gente poder tomar alguma atitude dentro do tempo previsto. Irmãos, nesse caso, a diretoria da Comadesma, ela tem poder de afastar a pessoa, certo? Afastar. Certo? Não, afastar. Agora, tirar, no caso, se for o caso de exclusão, a Assembleia Geral afasta-se a pessoa enquanto será julgado, né, Sebastião? Então, o Conselho de Ética dá um parecer e a mesa diretora afasta ele, porque a mesa diretora representa a Assembleia Geral. Agora, o julgamento final, né, a última instância é a Assembleia Geral. Ele não pode ficar naquela situação, então se afasta, enquanto ele vai se defender, né, mostrar provas e assim por diante. Nesse caso aqui não é uma exclusão, é censura pública, né? Não é só exclusão. Caso aconteça que o código que a comissão possa fazer isso, tudo bem. Caso contrário, não pode se excluir ele se não reunir a Assembleia Geral. Aqui é lugar de discussão, é lugar da gente ver essas coisas para se realizar o que é certo ou melhor para começar. Então nós não podemos ter uma ideia e ficar calado. Temos que expor. Se o Código de Ética ou a diretoria pode só afastar, mas não pode tornar público na igreja, a pessoa continua como se estiver corrigido. E o nome da correção continua sujo, porque o ministro é membro da correção e ele pecou e não se tomou nenhuma decisão. Porque uma decisão tomada só pela diretoria, ela não influencia publicamente. Eu acharia o seguinte, meu parecer, que tirasse com o aval da Assembleia Geral só o Código de Ética, os membros do Código de Ética e a diretoria tinha condição de realizar. Aí sim, porque caso se corrija esta pessoa, sem que tenha se passado pela Assembleia Geral, ele pode levantar um inquérito, ele pode abrir um processo contra a decisão convencional, porque o Código de Ética dá direito a ele. Agora, se deixar Código de Ética ou a diretoria da Comadesma, está resolvido, sem a necessidade da Assembleia Geral. Porque aí também estamos sem dar poderes à diretoria da convenção para tomar uma atitude que seja correta. Pastor Wilson. Eu quero inicialmente dizer que
conforme foi decidido, está tudo conforme o que prescreve a Lei Processual Civil e a lei maior do nosso país. Estamos fazendo uma lei que é para valer para todos. Todo julgamento requer serenidade, antes de tudo. Todas as pessoas acusadas, a lei maior do nosso país diz que a todos os acusados será assegurado o direito de ampla defesa e contraditório. E ninguém, nem o cidadão brasileiro, poderá ser considerado culpado após um julgamento. E julgamento não pode ser apressado. Quando a convenção recebe uma denúncia contra qualquer um de nós, ela vai ver as provas. No exame preliminar, se a mesa diretora entender que o Conselho de Ética entender que existe elemento de culpa, então instaura-se o processo. A pessoa é notificada para, no prazo de 15 dias, exercer o seu direito do contraditório, apresentando uma versão contrária, e o processo, num tempo razoável, ser instruído com a oitiva do próprio acusado de testemunhas, ser julgado, e o Conselho de Ética, como bem já foi dito pelo senhor presidente, é apenas um órgão técnico parecerista, dá o parecer pela aplicação da pena ou não. A mesa diretora, como órgão de direção, por uma questão de conveniência política, escolhe o momento e a hora para apresentar aquilo. E a palavra final tem que ser mesmo do plenário, que é soberano para decidir. Fazendo assim, todos nós estaremos livres de julgamento precipitados. Porque, meus irmãos, depois de julgado, a sentença tem que ser cumprida. Agora, em relação ao que colocou muito bem o nobre colega pastor Genário, a mesa diretora, como órgão de direção e numa decisão de política administrativa, pode muito bem, recebendo uma denúncia, e se essa denúncia tiver fundamento de realidade, elemento de prova, e a convenção entender, ela pode, preliminarmente, vendo que ali estão presentes os pressupostos legais de decisão liminar, que são a fumaça do direito, o perigo na demora, ou seja, em resumo, se a convenção entender que a pessoa é culpada, que poderá ter prejuízo, a própria convenção já tem, a mesa diretora, tem a capacidade de afastar o colega por questão de conveniência. Agora, é mais que prudente que a palavra final seja da Assembleia, porque esta Assembleia dificilmente ela errará. Nós, como membros individualmente, ou como órgão, ou como mesa, poderemos, em questões momentâneas ou de conveniência, poderemos errar. E mais do que justo, e como prescreve os princípios legais do direito, que a Assembleia realmente dê a palavra final. Obrigado. Muito bem. Então, nesse caso, tira-se a censura pública ou se faz outro parágrafo para resolver o que o pastor José explicou? Como está colocado, senhor presidente, parecer aqui, como está colocado, já está muito bem feito, atendendo todos os requisitos da técnica jurídica e da processualística civil. Pastor Cavalcante, eu entendo que a posição do pastor Zé Diomar, que essa advertência do primeiro inciso e do segundo, censura pública, são ações que deverão ser tomadas, podem contemplar esse artigo ou esse parágrafo primeiro, sem a espera de uma Assembleia Geral. Já esse desligamento do rol de filiação da Comadésima, isso deveria ser criado um parágrafo único, tá? Para dizer que esse desligamento do rol seria com aval da Assembleia Geral. Porque senão fica esses dois primeiros incisos sem poderes da comissão, da diretoria, de agir sobre eles, a não ser com a presença da Assembleia Geral. Então, o pastor Zé Diomar está, no meu ver, correto na sua colocação. Eu vi a questão, com o nobre relator, sobre a censura pública. No momento em que você é censurado publicamente, né, seu nome já foi. Só pode ser Assembleia Geral. É verdade, então é isso que eu quero me colocar, porque essas penas, tanto de censura pública quanto de desligamento do rol, é só o definido, é só o cumprimento do objeto da censura. Se já foi censurado publicamente, já foi dado conhecimento público da infração cometida e da pena cabível. Então, o desligamento do rol seria só o agravamento a mais do delito que ocasionaria tal situação. Eu acho que as duas penas merecem, na verdade, eu diria assim, o conhecimento da Assembleia Geral. Ele coloca com muita propriedade, pastor Diomar,
E eu vejo o seguinte, que nós poderíamos fazer um rearranjo desse parágrafo primeiro para contemplarmos, apesar da colocação jurídica que está correta, contemplarmos, se for o caso, a situação em que a mesa diretora, a diretoria, achando por bem, usando de bom senso, afastaria o infrator até o conhecimento da Assembleia Geral, mas que não desse a decisão final, porque nós tiraríamos a soberania do plenário nesse sentido. Pastor Eufrásio, presidente da comissão, fala novamente. Eu entendo que a legislação desse código não diminui ou isola os poderes do estatuto dessa convenção. O estatuto dessa convenção dá poderes para a mesa para começar a aplicar penalidades ao infrator, desde que tome conhecimento da sua infração. E é bem desse ponto de partida que o código é acionado pela mesa. O problema vem primeiro para a mesa, depois o código é acionado para estudar o problema. O conselho, isso, obrigado. O conselho é acionado para estudar o problema e montar o processo. Mas à medida que alguém estava ativo e a mesa o tornou inativo, ele já começou a ser penalizado. Aí vai ser montado um processo que concluiria em um veredito pela Assembleia Geral, que é soberana. Essa é a forma que eu entendo. A comissão entende que a redação deve ficar como está. A comissão entende. E está havendo aqui o questionamento foi levantado. Nós entendemos que o assunto já foi discutido exaustivamente. Então, nesse momento, eu coloco, já foi aprovado, só a título de esclarecimento, que não deve mudar. O plenário entendeu? Manter a aprovação? Entendeu, plenário? Então, vamos lá agora para a aprovação.